Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Cultura em Cena, sejam muito bem-vindos. Todas as sextas-feiras, programa inédito às 9 horas da noite e ao longo da semana a gente tem a reprise do Cultura em Cena e depois que o programa vai aqui na televisão, logo em seguida está na plataforma também do YouTube, legal? O programa que tem o apoio do Sind Bancários e também da nossa Centerótica, que são apoiadores da cultura aqui na RS Play, canal 524. O programa de hoje estou recebendo, ela é professora, pesquisadora, escritora, faz um trabalho decisivo, importantíssimo, trabalha com crianças e mexe com os adultos. Perla Santos é a minha convidada hoje. Tudo bom, Perla? Tudo bom, muito obrigado, obrigada, querida, pela presença. Eu que agradeço. Minha vizinha da Zona Sul, fiquei sabendo agora. Isso mesmo, moro lá na Zona Sul. É tudo de bom, né? É muito bom aquele lugar, eu gosto muito. A Perla está nos trazendo aqui, ó. Tá aqui e tá aqui, Spar, se der para pegar. Zacimba é uma menina silenciada que guarda em si uma tempestade de sentimentos. Fala um pouquinho do teu trabalho. Tu é professora, né, Perla? Sim, sou professora de séries iniciais. Hoje eu dou aula na Escola Gabriel Obino. Tenho um 5º ano maravilhoso e, enfim, estou muito feliz com esse trabalho porque diariamente eu tenho trabalhado a questão da história negra, uma história que não é contada nos bancos escolares da forma correta. Porque eu vou contar a história da negritude a partir da contribuição e da história dos grandes e poderosos tronos africanos. E ainda hoje se conta a história da escravidão, né? Então a gente está contando da maneira correta, né? Então os meus alunos hoje, eles não gostavam antes, achavam que, né, eles não gostavam de nada relacionado à cultura negra, não achavam que pessoas negras eram bonitas, eram inteligentes. Então, fui ao longo do ano, né, falando com os alunos e contando essa história de poder. E mostrando, ó, esses príncipes, essas princesas parecem com a gente. Só que eles existiram de fato, de verdade. Então, eles começaram a gostar dessas histórias, né? E se verem representados de forma positiva, né? Entendendo o protagonismo negro, entendendo a nossa inteligência, entendendo a nossa forma de se organizar no mundo. Então, eu acredito que essa forma de ensinar, para mim, tem sido muito eficaz. Você trabalha com crianças de que idade, Perla? Os meus alunos, eles têm de 9 a 10 anos, né? De 9 a 10 anos. É uma idade muito assim, né? Sim. O mundo começa a te ver dentro dele, né? Sim, sim. E principalmente eles estão questionando muito, né? Querendo saber qual é o lugar deles no mundo, né? Eles estão começando a enxergar o mundo de outra forma. Então é super importante a gente trazer essas personalidades para eles se enxergarem nessa história. Eu não quero que o meu aluno ele seja coadjuvante, que ele aprenda só a história de outros grupos étnicos, mas que ele conheça também a história de poder, de potência da negritude, né? E isso serve para os alunos não negros também. Porque a gente sabe que o problema do racismo hoje... Tem que todos participarem. Né? É um problema social, então toda a sociedade ela precisa refletir sobre isso. Dá aula na escola municipal, né? Isso, municipal, Gabriel Obino. Gabriel Obino. Trabalhaste na Restinga um tempo também, alguma escola lá? Trabalhei 12 anos na Restinga. Trabalhei na escola, trabalhei no Dolores, trabalhei na escola Alberto Pasqualini e a última escola que eu trabalhei lá foi na escola Normélio. Porque a gente tem uma ideia, às vezes as pessoas têm uma ideia, tu vai em escolas particulares, de uma branquitude assim nas escolas, né? Sim. E às vezes um aluno, uma criança negra se sente que eu tô aqui. Não é a realidade das escolas municipais nem estaduais, né? Sim. Ou é essa a realidade? Então, nós temos as escolas municipais, elas ficam em zonas periféricas, né? Então, tu vai ver um grupo de alunos, um contingente de alunos significativo, um número bem significativo de alunos negros, né? E aí precisa ter esse trabalho. Mesmo se não tivesse, a gente precisa, né? Mas a gente precisa ter esse trabalho desde o primeiro dia de aula, não é só no novembro. A gente tem que trabalhar todos os dias, porque existe uma lei, né, que é a Lei 10.639, que ela obriga os estabelecimentos educacionais a ensinar a história do povo preto o ano todo. Só que poucas pessoas sabem dessa lei, que foi assinada em 2003, né, nós estamos em 2025. 2003. E esse é o nosso compromisso hoje, né, ensinar essa história não só em novembro, né, mas ensinar ao longo do ano letivo. E eu gosto muito de falar assim, por exemplo, português, matemática são indispensáveis. A gente não trabalha só um mês, a gente trabalha todos os meses. Claro.
Assim é a educação antirracista, assim é contar a história negra, tem que ser o ano todo. Então, e é assim que tu começa a enxergar uma mudança, né? Quando tu trabalha um ano todo, não adianta tu trabalhar só em novembro com atividades pontuais que não vão ser significativas para o teu aluno, né? A gente precisa desse currículo enegrecido. Mas, Perla, tu tem parceria que eu quero dizer, tem mais gente preocupada com isso? Ou tu é aquela figura isolada que está na escola tentando, né, levar tudo? Até te perguntar se foi sempre bem aceita pelas diretoras e diretores, ou se tu teve problema em colocar essa pauta também nas tuas aulas? É sempre um desafio. É sempre um desafio. E claro que a gente consegue ter parceiros, ter professores que entendem, né, a importância do ensino, né, dessa educação antirracista, mas ainda não é um compromisso de toda uma rede municipal, por exemplo. Não é o compromisso... eu sempre penso que educação antirracista, ela tem que ser um compromisso não só do professor, tem que ser do professor, da supervisão, da direção, da mantenedora. Então, a gente precisa pensar o ano todo, precisa ter um currículo... Os princípios básicos, né, do que vai ser ensinado tem que estar isso. Isso a gente ainda não tem, isso não é uma realidade, né? E acaba sendo muito cansativo para o professor que trabalha essa temática, né? Porque a gente, às vezes, o nosso trabalho é solitário. Às vezes, tu é a única que fala, ou uma das poucas que fala sobre a importância desse ensino, né? Então, ainda não temos o ideal, mas eu acredito que né, fazendo todo esse movimento de mostrar para os colegas, de conversar com a supervisão, eu acredito que a longo prazo possa ter uma melhora. Mas a gente precisa mesmo uma mantenedora comprometida com a educação antirracista o ano todo. Esse teu tipo de trabalho, esse teu tipo de causa, né? Tu nota que está tendo mais relevância agora na sociedade em geral, mas eu digo assim até como amplificação. As mídias estão falando mais, está tendo mais espaço, tu te sente mais... Opa, estou sendo mais ouvida a partir de agora, tu acha que está acontecendo isso? Eu acredito que todo o avanço que se teve até agora foi por conta de um movimento negro que lutou muito. E ainda não é suficiente, porque olha só, nós somos a maioria da população, né? Então a gente não pode ficar feliz, apareceu uma novela, duas, um filme. Não, a gente precisa de muito mais representatividade, né? Mas o que tivemos até agora, a sociedade precisa entender que foi por conta da luta do movimento negro, que lutou para que tivéssemos esses espaços, e poucos espaços ainda, mas é uma luta de muitos anos. Muitas pessoas morreram e não enxergaram isso que está acontecendo hoje. Nós estamos nos beneficiando, né? Mas eu sei que os meus antepassados lutaram muito, né? A minha avó, meus antepassados, todas as pessoas que vieram antes de mim, elas lutaram para que a gente tivesse um pouco mais de condições, mas ainda não é o ideal. Tu, como pesquisadora, Perla, como é que tu está vendo? Há um debate dentro do movimento negro muito com essa questão de denominação, de preto, pardo, né? O pardo, então, não seria negro, né? E aí tem um debate sobre isso. Como é que tu te posiciona com relação a isso? Qual é a tua... Porque não é só uma opinião, é uma opinião de quem pesquisa e quem conhece a história. Isso é uma estratégia, infelizmente é uma estratégia para separar o grupo, né? Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai criando grupos e esses grupos não dialogam, né? Então isso eu acredito que é muito perigoso ter essas separações dentro do movimento negro, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho perigoso, muito perigoso. A gente precisa muito conversar sobre essas questões, sobre todos esses debates que estão surgindo. A gente precisa conversar e entender por que eles estão surgindo agora. Né? E o quanto ele está enfraquecendo todo o movimento, porque se enfraquece essas quebras, né? E pensar também quem é que está criando essas hipóteses, quem é que está trazendo esses pensamentos para dentro do movimento, né? Para dentro desse grande contingente negro. Sparks, Renato, vamos botar algumas imagens aqui que a Perla nos trouxe, até para que ela nos coloque um pouco mais sobre o movimento, as coisas que estão acontecendo. Teve autografando recentemente na feira, foi esse aqui? Foi esse, foi o lançamento. O Zacimba. Zacimba e a Nobreza Negra, que é o primeiro livro, né, da coleção Nobreza Negra, porque, né, eu escrevo hoje para a Editora Gaúcha, e nós estamos fazendo essa coleção. Na verdade, esse é o primeiro livro que vai falar sobre a nobreza, mas nós temos outros livros que vão ser né, lançados ano que vem. A gente tem algumas imagens aí que a gente está vendo. E que grupo é esse, Perla? Então, junto com a Editora Gaúcha, nós pensamos em convidar, né, pessoas importantes, pessoas que são relevantes na nossa comunidade,
e que representam a nobreza da atualidade, né? Porque a ideia é, nós somos descendentes dessa nobreza, mas nós também representamos essa nobreza, nós também somos essa nobreza. Então, o projeto não é, na verdade, não é a coleção Nobreza Negra, eu gosto de dizer que é um projeto. Né? Porque começou com a pesquisa, com a criação do livro, e aí fizemos as sessões fotográficas. Essa foi no dia da sessão de autógrafos, na Esquina Democrática, que é um lugar histórico. Negro. E aí nós convidamos essas pessoas para fotografarem, para mostrarem a sua beleza, a sua potência. E eles, né, representaram essa corte negra que entraram junto comigo na Feira do Livro. Todo esse povo entrou na Feira do Livro. Entrou junto comigo, atrás, né, junto comigo. Fui entrando para fazer minha sessão de autógrafos e eles estavam juntos, assim, né? E aí fizemos essas fotos e para marcar, né, a entrada dessa história sobre a negritude, né? Então, onde nós íamos, as pessoas paravam e nos enxergavam. Isso também é impactante, né? E aqui foi na sessão de autógrafos. Essa menina ajudou, foi uma das avaliadoras, ela era minha aluna, e aí ela ajudou a ler o livro e ela que deu a sugestão da capa, que é a Maria Luísa. Que ela falou assim, não pode ter uma menina negra sozinha. Todos os livros têm uma menina negra sozinha, tem que ter toda a nobreza junto. E aí nós fizemos essa capa. Ilustrações do Roger Goulart. Maravilhoso, incrível, que fez um trabalho maravilhoso no livro. Essa é a nossa rainha do empreendedorismo. Essa é mãe de uma ex-aluna minha, essa menina que é a Maju, que representa a nossa Zacimba, né? E ela está em todos os eventos ali mostrando a beleza da nossa negritude. E aqui foi a sessão de autógrafos. Aí já é no painel de autógrafos. Isso. Não é painel, pavilhão de autógrafos. No pavilhão de autógrafos. Pavilhão de autógrafos. E aí, o interessante foi assim, nós não sabíamos quantas pessoas iriam vir para a sessão de autógrafos. O que aconteceu é que quando eu cheguei já tinha fila. E aí eu fiquei autografando aquela 1 hora, porque eles dão uma hora, e a fila não acabava. Não terminava. E aí o dono do editor, o Rodrigo, dizia, Pérola, tem que ser rápido, vamos lá. Só que assim, eu não conseguia autografar tão rápido assim, que eu olhava sempre a fila estava do mesmo tamanho. Sim, dar uma atenção para a pessoa. E tinha muita gente. Parecia que a fila nunca acabava, porque realmente eu conseguia autografar e fotografar com alguém, entrava mais outra pessoa e aí eu quando estou na fila, eu fico olhando, vamos logo, assina esse negócio, né? Sim. Agora, quando tu chega, tu quer que a pessoa te dê uma atenção, um carinho, converse contigo. E foi muito interessante, porque aí o livro ele vem com uma coroa, né? E aí as crianças já estavam se coroando, né? Ele vem dentro dele uma coroa? Vem junto. A gente entrega o livro e uma coroa aberta, que daí a criança monta a coroa e bota na sua cabeça. Então ela se coroa, como essa menina fez aí. Tem mais aí, Sparks? Tem. Apresentamos Cultura e Cena. E depois tem alguns vídeos também, né? Que isso, a gente pode botar aí, foram os vídeos que a gente fez nas redes sociais. Que eu também trouxe. O que estão planejando agora? Teve a sessão da feira. O Zacimba agora, qual é a ideia? Tem alguma nova sessão de autógrafos, algum evento que vocês vão estar? Nós fizemos o lançamento oficial também na Assembleia Legislativa, dia 17, né? Porque fizemos primeiro a sessão de autógrafos e depois fizemos o lançamento oficial, porque, né, as datas não casaram, porque a Feira do Livro acabou nos colocando no dia 2, mas tivemos aí a oportunidade de fazer o lançamento oficial e falar com as pessoas sobre o que é a nobreza negra. Esse vídeo é incrível, porque fala de uma menina, né? Ela me viu e ela queria ser coroada. E era uma pitoca, né? E lindo mesmo. foi lindo. E ela ficou paradinha, assim, para ser coroada. Essa é a coroa que vem? Ou isso, essa é a coroa que vem no livro? No livro. E aí ela queria ser coroada. Ela foi perto de ti e queria muito ser coroada. Muito ser coroada. Tipo, e é isso. E eu fiquei tão feliz porque essa imagem, ela tem muita potência. Porque eu fiquei pensando depois, quantas meninas negras viram uma rainha na sua infância, uma rainha negra, né? Tá, porque ela viu e ficou encantada porque ela se reconheceu em mim. E aí eu fui lá, coroei ela, conversei, tudo. E era uma criança, acho que tinha 1 ano. Mas é que isso mostra que a gente precisa de representatividade. A gente precisa enxergar a imagem negra de forma positiva. Então eu fico pensando, o quanto vai ser importante para essa menina e para outras meninas verem um livro como esse, que apresenta a história da nobreza, e eles fazem parte dessa nobreza. Então isso vai fazer uma diferença, porque tem toda uma questão de autoestima e de autoimagem. Porque a gente nasce já se odiando, né? Que a gente vai falar que isso é o auto-ódio. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha cor de pele, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto dos meus lábios.
Então, e a gente nasce sabendo... Tu sentia isso, criança? Eu sentia. Né? E tem toda uma questão da família, às vezes, reproduzir, né? Por conta até de não ter um letramento racial, por não se falar, na minha época não se falava sobre isso. Então, por exemplo, a minha família achava que eu não tinha um nariz bonito, né? E ficava dizendo, tu tem que todo dia puxar o nariz. Eu conheci pessoas que colocavam um prendedor no nariz. Isso é uma violência física para puxar assim para ver se resolve, assim? Para ver se, puxava todo dia para ver se o nariz ficava, né, mais fino, ficava mais bonito, mais aceitável. E isso me causava uma dor muito grande, porque eu tenho lábios carnudos, tenho nariz redondo, meu cabelo é crespo. E aí eu dizia, gente, quem é que parece comigo? Quem é que parecia quando eu ligava a televisão? As pessoas que estavam em uma situação de subalternidade. Eu me lembro que eu fiquei fascinada com aquele filme Um Príncipe em Nova York, porque ali eu via do Ed Murphy, né, que faz muitos anos, o primeiro, né? E eu dizia, gente, é isso. Um príncipe negro. É essa história, né? É essa história que eu quero conhecer. E a escola não me ensinava. Eu fui aprender mesmo sobre a história negra, não foi no ambiente escolar. Foi quando um professor enxergou em mim, porque ele via que eu escrevia muitos textos e a temática era sempre questionando por que as pessoas me perseguiam do jeito que me perseguiam, né, eu sempre tinha essas dúvidas, essas lacunas em relação à minha vida. Que é diferente, né? O que acontece, por que quando eu entro numa loja o tratamento é diferente? Porque a gente não consegue, quando somos muito jovens, a gente não consegue nomear, mas a gente sente a diferença. Então eu colocava isso na escrita. E aí um professor disse, tu tem que procurar o professor Oliveira, ele vai te ajudar. E o professor Oliveira... Te ajudou? Me ajudou, que é esse grande, né, que eu falo porque eu acredito que ele ainda vive na gente, né, vive em mim, vive em todas as pessoas que conheceram. Ele foi o grande pesquisador do 20 de novembro. Então, quando eu vou procurá-lo, ele começa a contar uma história que eu não tinha aprendido na escola. E no primeiro momento, eu me senti enganada. Eu disse, por que eu fiquei tantos anos na escola e não me ensinaram essa história? Daí ele começou a me contar essa história e eu comecei a querer saber mais, querer estudar, querer aprender. E aí eu disse, bom, eu acho que é importante eu levar isso para outras pessoas como eu. E é ali que eu começo, então, a lecionar. E aí eu opto por lecionar na periferia. Porque eu digo, não, é aqui que meu trabalho vai fazer diferença. Porque eu me enxergo nesses alunos, né? Então foi ali que eu comecei a pensar e criar estratégias, porque a universidade não te ensina a ser uma professora antirracista. Tu vai ver alguns materiais, os materiais ainda não são adequados, então eu tive de criar muitos materiais para poder mostrar essa potência, para eles entenderem por que eu tinha tanto orgulho, porque eu conhecia a minha história. E aí tentar fazer com que o meu aluno conhecesse cada vez mais essa história, que é uma história de poder, né? E é uma história de superação. Eu fico imaginando, o professor te ajudou, o professor Oliveira, tudo, para pesquisar, porque é uma história apagada, silenciada durante muitos anos, né? Muitos anos. Eu imagino que para tu conseguir ir atrás de buscar, difícil. de ter conhecimento, de pesquisas, não deve ter sido fácil também, né? Não foi fácil. Hoje nós temos, né, mais acesso a informações, mas mesmo assim a gente tem que peneirar o que aparece, por exemplo, na rede, na internet, né? Então, e há uns anos atrás era muito mais difícil, né? Tu conseguir um livro, tu conseguir algum material que falasse sobre essa outra história. Né? Então, era assim, um trabalho de garimpo. E eu me lembro que às vezes eu sabia de algum material, olha aí, que lindeza, e eu passava para outras pessoas que também pesquisavam, a gente ia fazendo trocas, iam fazendo xerox, na época a gente fazia cópias, tem esse material aqui que é importante, porque tu não tinha, mas eu sentia que eu precisava ter essa história que não tinham contado para mim. Como é que é o projeto Meninas Crespas, né? Isso, hoje eu já não sou mais presidenta do movimento Meninas Crespas, ele durou durante 7 anos, que era dentro de escolas públicas, né, que a gente falava dessa história negra e né, dessa educação antirracista o ano todo. E aí, quando eu abracei o projeto Nobreza Negra, eu acabei abrindo mão da presidência, porque a gente não consegue também dar conta de todas essas atividades, né? E aí eu me debrucei neste projeto, de mostrar essa beleza e essa potência negra, né? Não, ela se debruçou tanto, gente, no projeto, que as roupas, ela faz. Isso, ela foi aprender e tal, não consigo encontrar uma coisa que eu quero e ela é que faz. Sim, meus figurinos eu acabo fazendo.
né, para representar essa potência, né? Mas não é fácil, tem que fazer o croquis, desenho, croquis, depois tem o molde, né? Tem que fazer tem o molde, a modelista, aquele negócio. E tem que costurar. E depois costurar. E depois costurar. E é isso. E tem que dar aula, e tem que ter aula no doutorado, e tem que escrever um livro, e tem que dar um jeito, né, de fazer tudo isso. Tem gente querendo comprar tuas roupas, teus vestidos, tuas roupas? Tem gente já querendo. Tu não pensou em empreender nisso também? Então, prometi para as pessoas que ano que vem, sim. Ano que vem eu vou lançar uma coleção de roupas afro que valorizem os nossos corpos, né? Porque o que acontece também, as pessoas podem achar que é exagero, mas nós temos dificuldade de encontrar roupas que respeitem as formas do nosso corpo. Então, a gente vai numa loja e às vezes não tem uma roupa que sirva exatamente, que entenda esse corpo. Então, eu comecei a costurar por conta disso. Eu comecei a fazer as minhas roupas porque eu tinha essa dificuldade, né? Porque os modelos, né, a numeração não é uma numeração que respeita o volume do nosso corpo, não é uma numeração que vem da Europa, é um 38, ali tu é 30, a numeração 38, ela é de um jeito, mas no quadril, né, não serve, em algum lugar fica ou solto demais ou justo demais. Então eu comecei a pensar, né, em costurar as minhas roupas para respeitar esse corpo preto que eu tenho, né. Quem é? Fala um pouquinho dessa menina. Zacimba. Zacimba, que é a primeira, né, do projeto, né? O primeiro livro desse projeto. Primeiro livro da coleção, isso mesmo. Então, Perla, quem é a Zacimba? Então, a Zacimba, ela é uma menina que a gente encontra em vários lugares, principalmente na nossa sala de aula. Ela é uma menina silenciada, né? Ela é uma menina diferente de uma criança tímida. A criança tímida é aquela criança que tem vergonha de falar em público, enfim. A criança silenciada não. E a gente precisa conversar sobre isso. O que são as nossas crianças silenciadas dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas casas, das nossas comunidades? São crianças que desistiram de se comunicar. Que elas acham que o que elas falam não é importante. Tentaram algumas vezes. Tentaram e foram ignoradas, né? Passaram por muitos constrangimentos e acabam não falando mais. E às vezes na nossa sala de aula a gente tem essa criança. Ela não dá trabalho, ela é boazinha. Porque realmente essa criança ela acha que para ela ser amada, ela precisa merecer o afeto. E isso é muito complicado, porque ela vai virar um adulto que vai tentar fazer tudo sozinho, porque não quer dar trabalho, nunca quis dar trabalho para ninguém. Porque acha que sendo boazinha, ela vai receber o amor dos outros. Então, ela faz tudo sozinha. É aquela pessoa que é super independente, que não é ruim, mas o problema é que ela não sabe pedir ajuda. E ela precisa agradar sempre os outros. E ela esquece do que é bom para ela. Ela nem sabe, chega um momento que ela nem sabe o que é bom para ela. Porque ela tanto olha para os outros que ela esquece de si mesma. E a Zacimba, ela é essa menina que não abre a boca, que não conhece a sua história, não gosta do seu cabelo, não se acha bonita, tenta agradar o seu pai, e o seu pai acaba sempre cobrando uma postura que ela não consegue entregar, porque ela não é adulta, ela é uma criança, e ele não entende isso. E tudo muda na vida dela quando ela perde a mãe, porque eu também no livro eu falo sobre o luto infantil, que a gente precisa enxergar isso como um momento muito doloroso e que a gente tem que ter muito cuidado, né, com a criança quando ela perde alguém. E ela vai morar com a avó. E aí essa avó, sim, enxerga ela e começa a dar voz para essa menina. E ela começa, essa avó, ela vai trazendo histórias da nobreza, vai contando histórias de reis, de rainhas, de príncipes e princesas. E aí a Zacimba vai conhecendo essas histórias e vai se fortalecendo. E aí, quando ela está fortalecida, ela descobre que ela é uma escolhida, que ela é especial. Ela foi escolhida para reencantar o mundo com o poder do axé. Então, ela vai criar toda essa força e ela vai lutar contra a representação do racismo, porque no livro ele cria forma, né? Ele é um ser que é chamado de devastador de Oris, porque é isso. Esse pensamento discriminatório, de superioridade, ele enfraquece a mente das pessoas, né? Então, no livro eu vou trazer essa energia simbólica do racismo através de um algoz que ela vai né, ter que derrotar a partir dos ensinamentos da avó. E traz toda a questão também do encantamento da cultura negra. A gente vai ter os monstros africanos, que a gente conhece muito pouco, né? A gente olha assim, como é que é essa história? Então a gente tem o Kibungo, a gente tem o Shibamba, a gente tem o meio-homem. São vários monstros que eu trago e que por conta da diáspora a gente perdeu. Daí eu tive que fazer uma pesquisa para conhecer que monstros são esses, né? E que seres encantados são esses, né?
Quais são os seres que ajudam, que protegem a natureza, que estão nas matas, que a gente não conhece ainda, mas tem a ver com a nossa cultura? Então, esses seres encantados vão ajudar ela nessa jornada para derrotar esse devastador de Oris, para derrotar esse racismo e superar essas dificuldades que ela tinha antes. Aqui é o primeiro, né? Esse é o primeiro. É a história da Zacimba do início ao fim, vai ser uma outra história do segundo ou é a continuação da história da Zacimba? Então, nós vamos continuar com a história da Zacimba, né? Porque esse livro ele é para crianças e adolescentes, né? Infanto-juvenil, mas também é para adultos, porque o adulto ele vai entender a história, né? A partir das experiências da sua vida. E ele vai contar, os outros livros também vão contar a história da Zacimba, mas virão outros personagens. A gente está pensando em trazer um livro para falar sobre o menino negro. Como é que é ser um menino negro? Então a gente já está começando, eu e a editora, a fazer as pesquisas para a gente poder entender mais, para os meninos negros também se verem reconhecidos na obra, né? Então esses livros vão contar a história desses personagens, da Zacimba e dos seus amigos. Eu estava falando contigo sobre, de fora do ar até, acho que sobre a branquitude da imprensa, né, desse negócio todo que a gente tem. Eu estava vendo hoje uma enquete, né, dessas que vai mudar a humanidade, de tão importante, né? Se a tal da Virgínia, namorada do Vini Júnior, estava com ele porque ele era jogador e rico, famoso, ou porque ela gostava realmente dele. Não fazem isso com outro jogador, com um alemão, com porque, tá? Não fazem. Foi com o Vini Júnior porque é um preto com uma loira, entendeu? Me chocou aquilo ali, sabe? Me chocou. Pois é, e tem pautas tão importantes, né? Não, essa pauta ia mudar a humanidade. Né? Porque eu fico pensando, tem tantas outras pautas que são necessárias, principalmente para a comunidade negra e para combater o racismo, né? Enquanto essas pautas estão sendo alimentadas nas redes sociais, a gente não está falando do extermínio do povo negro. Não se teve a mesma repercussão quando entram nas comunidades, quando entram nas favelas, exterminam com as pessoas. Isso ninguém fala. Não se tem essa preocupação, né? Não se tem uma preocupação em resgatar a história negra da forma correta, né? E acaba se perdendo o debate, se perdendo o foco com debates como esse, né? Então eu penso sempre que é necessário nós alimentarmos, né? Usarmos a nossa energia para assuntos que realmente são importantes para a sociedade, né? Esses assuntos, eles ainda estão aí, né? A gente não vai tirar eles, mas a gente precisa pensar que outras, né, massacres que acontecem com a comunidade negra não têm o mesmo espaço, e a gente parar para pensar por quê. Por que quando jovens negros são mortos de forma brutal, não se para conversar sobre isso? Ou acaba culpando eles, né? A gente acaba não entendendo o que está acontecendo dentro das nossas comunidades, o que está faltando, né, do poder público atuar ali, o que está faltando de política pública, não se pensa nisso, se pensa nesses assuntos. Então, é importante a gente refletir por quê? Por que se fala tanto sobre isso e outras pautas negras não se falam, né? Agora, tem pessoas com muita representatividade, e algumas delas tomam frente e não querem calar mesmo. Vou pegar o exemplo da atriz, a Thaís Araújo, né? A Thaís agora, ela está no Vale Tudo. O personagem dela, que era branco na primeira versão, ele tem um protagonismo até o final da novela. Ela foi apagada no final dessa novela. Ela não ficou quieta. Ela foi na Globo, no compliance da Globo, se queixou internamente e a coisa se tornou pública. E precisa, né? Nós precisamos, onde nós atuamos, a gente precisa falar. Né? A gente precisa levantar essa bandeira, porque é isso, ela está usando as forças que ela tem, né? E muito movimento negro estava questionando a atuação dela, e isso fez com que ela também se alimentasse desses discursos e fosse procurar, né? Bom, olha só, está errado, não deveria ter esse destino, não deveria ser assim. E ela muito escutou o movimento negro estava falando, olha, não está legal essa participação. E eu penso que se todos nós fizéssemos isso nos nossos ambientes de trabalho, utilizássemos a nossa força, né, a gente teria um debate muito melhor nos nossos ambientes. Porque eu acredito que a microação vai mudar o macro. Então, o que eu posso fazer dentro da minha comunidade para mudar essas situações?
O que eu posso fazer no meu trabalho? Né? E principalmente eu convido sempre a branquitude para ser aliado nessa causa, né? Porque não queremos que vocês falem por nós, mas falem conosco, né? E pensem assim, e principalmente pensem nos privilégios, né? É só olhar para o lado, né? É pensar assim, no meu condomínio, as pessoas negras, elas estão morando no meu condomínio ou elas estão nos lugares de subalternidade? Nos restaurantes que eu vou. Né? E pensar assim, por exemplo, quando tem uma vaga de emprego no meu trabalho, por que eu não posso indicar um profissional negro? Ah, mas eu não conheço. Tá, mas vamos buscar profissionais? Vamos ir atrás? Vamos pensar por quê? Por que não tem tantas pessoas no lugar onde eu estou trabalhando? Tantas pessoas negras ocupando espaço de poder? Então, esses exercícios são muito importantes, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas brancas têm muita dificuldade de dizer, ai meu Deus, no lugar de fala, não sei o quê. Não, a gente está querendo ação. A ação é essa, é olhar assim e pensar, poxa, os lugares que eu frequento, as pessoas negras, elas estão sendo servidas ou estão servindo? Né? É olhar, é enxergar, o que está acontecendo, qual a leitura, né? Porque isso é muito importante para a gente fazer microações para mudar a nossa sociedade. Quantas pessoas negras vocês indicaram para o emprego? Né? Quantas vezes a gente já questionou por que não tem pessoas negras nesse lugar? Então, são essas movimentações que a gente tem que fazer e começar a pensar como é que eu sou aliada, porque esse problema racial é um problema da sociedade. Não nós, negros, somos atingidos, mas o racismo, ele é um problema da sociedade. Então, a gente precisa conversar com a sociedade sobre isso, e não só em novembro, né? O ano todo, porque, como a gente fala, né? Novembro acaba sendo não o mês da consciência negra, mas o mês da paciência. Porque sempre vem pessoas com discurso de não tem que ter o dia da consciência negra, tem que ter o dia da consciência humana. Enfim, são vários discursos que não que enfraquecem a nossa luta. Claro, nós somos negros todos os dias, mas a gente precisa dessa data para a gente refletir e ver o que precisa se avançar para os próximos anos, né? Esse vídeo aí, Pela? Esse vídeo foi feito no Parque Quiniginique e nós convidamos, né, os nobres do meio de comunicação, né? Essa é a rainha dos cachos, a mãe Pati, então vamos chamando a rainha do axé, essa é a rainha da beleza. Nós fomos convidando essas pessoas para fazer parte desse videoclipe, né? Que era para preparar as pessoas nas redes sociais para dizer, tá chegando aí a nobreza negra. As pessoas não sabiam o que era, mas a gente foi criando essa curiosidade, né? E já estava ali entre as imagens, já mostrando que ia ser potência, ia ser negritude. As roupas lindas. Lindas, lindas. E as pessoas que participaram são incríveis, né? Desde as pessoas que, né, nós temos a rainha dos cachos, nós temos a rainha do flamenco, porque o flamenco tem uma parte negra importantíssima que as pessoas não conhecem, né? Então a gente vai ter a Ana Medeiros e a Rose Correia, que são as representantes, né, do nosso flamenco e que traz essa negritude, né, como potência na arte. Pérola, a gente está quase encerrando, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tu é nascida onde? Eu nasci em Alvorada. Alvorada. Gaúcha, nascida em Gaúcha. Te criaste aonde? Alvorada mesmo? Em Alvorada. E colégio, onde é que tu fez? Eu estudei primeiro em Alvorada numa escola estadual, Brigadeiro Antônio de Sampaio, depois fui para o 1º de Maio, que tinha o curso, né, normalista, que daí eu fiz magistério, e hoje eu estou na URGS, né, fazendo doutorado. Faz doutorado na URGS. Doutorado. De que tu está fazendo? Na área da educação, estou pesquisando sobre a questão da mulher negra. O foco mesmo são as dores que a mulher negra atravessa desde o seu nascimento até a vida adulta e a velhice. E as formas que essa mulher supera todas essas violências que começam desde a gestação, na hora do parto, na educação infantil, no trabalho, enfim. O Zacimba, a menina Zacimba, o pessoal encontra na internet, em qualquer livraria, como é que tá a Pela? Encontra na Editora Gaúcha. Pode digitar www.editora Gaúcha, ali encontra e é entregue em casa para todo o Brasil. Legal. E vem uma coroa, gente. Vem uma coroa junto, vem junto. Poder botar. Se coroar. E os adultos, marmães, vão ler também, tá? Isso. Porque o recado é importante também. É importante. Pela, muito obrigado. Você é uma querida, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Tá super legal, necessário. Vamos ver se a gente se encontra na Zona Sul. Verdade, na minha isso vizinha mesmo. de Zona Sul. Qual é o colégio que está dando aula agora, que falaste? É o Gabriel Obino. E onde é que fica o Gabriel Obino? Fica ali no bairro Teresópolis. No Teresópolis. Isso. Também Zona Sul. Também Zona Sul. Também Zona Sul. Uma Já comunidade. ocupamos ali também. É verdade, uma Querida, comunidade obrigado. incrível. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Perla Santos, pesquisadora, professora, escritora
E ó, Editora Gaúcha, tá? O Zacimba. A Zacimba e a Nobreza Negra. Então botar ali a Editora Gaúcha no Google, que vai aparecer, vai receber em casa. Valeu? A gente vai dar aquele break aqui para o recado do Cid Bancários e da Centerótica e em seguida a gente está de volta com Cultura em Cena. Seu olhar transforma o mundo. Nós temos a tecnologia para revelar cada detalhe. Na Centerótica, tudo é pensado para você. Lentes exclusivas, produzidas sob medida para a sua forma de ver. Do clássico atemporal ao design mais arrojado. Centerótica, onde cada detalhe é único, onde sua visão é nossa prioridade. Visite-nos e descubra lentes e armações únicas. De volta aqui com a nossa segunda parte do Cultura em Cena. A gente está recebendo aqui o Paulo Caetano, do Cid Bancários. Ele é diretor do Movimento de Diversidade e Combate ao Racismo. Combate ao Racismo, que dizer o nome bem certinho. Está aqui para conversar com a gente, Paulo Caetano. A Dani está aqui também, fazendo... Dani é da imprensa, né? É, da imprensa. Nossa assessora é RP também. Assessora RP, cinegrafista. Cid Bancários está com uma promoção durante todo... Promoção, com uma campanha, né? Durante todo o ano, né? Durante todo o mês de novembro. Uhum. Não basta ser racista, é preciso ser antirracista. O que vocês estão... O que o Cid Bancários está desenvolvendo nessa área aí, Paulo? Nós estamos nesse mês fazendo o projeto que a gente chama de Novembro Negro, tá? Não é a primeira vez, já isso anos anteriores a gente já vem executando esses eventos em novembro, escolhendo a data de novembro justamente em função do 20 de novembro ser o Dia da Consciência Negra e agora pelo segundo ano consecutivo feriado, né, em todo o Brasil, né? E a gente vem fazendo essas coisas. E a cada ano a gente dá uma ampliada assim, no leque de atividades, né? Esse ano já estamos na reta final já do nosso Novembro Negro. Nós começamos no dia 11 de novembro, nós levamos a Rádio Negritude, que é uma rádio comunitária da Conheço bem. Do Wesley, né, que atua ali na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Né, nós temos uma parceria antiga já. Sim, estão em vários eventos, você encontra o pessoal lá em eventos Cid Bancários, eles estão em todos também. Exatamente. E aí nós trouxemos ele para fazer a transmissão dos programas diretamente da sede ali da General Câmara. Sim. Né, colocamos ele, instalamos ele dentro da nossa biblioteca, né, que agora nós organizamos a biblioteca e fizemos uma estante somente com referência à negritude, com autores negros, com a temática da negritude, né, e ali ficou situado ali o estúdiozinho, por favor. Um pequeno estúdio, home studio, que é como se diz. O estúdio, né, o estúdio da Rádio Negritude. E dali, trouxe os convidados, foram cerca de 20 programas que ele exibiu, tá, ali do Cid Bancários, né, mais de 20 horas, quase 30 horas de programação, né, exibida. Então, e a audiência, ele ainda não me passou os dados, mas uma média de 2.000 pessoas assistindo por programa, né. O Cid Bancários tem um trabalho muito bom nessa questão cultural, né? Estava falando de biblioteca, tem o cinema, que eu acho que é o único cinema de rua que ainda temos em Porto Alegre. Fora da Casa de Cultura, né? Na casa tem a Paulo Amorim ainda, que é o cinema de calçada. Mas né? eu não chamo de rua ali, porque tem que entrar no prédio. Tá certo. De rua que tu tá caminhando, entra na calçada e já tá no andar do cinema, eu acho que é só o Cid Bancários. Creio que sim. Porto Alegre, acho que sim, né? Mas tá ali na calçada mesmo, né? Tá na calçada. Não tá dentro de nada. Sim, mas ali na Casa de Cultura também, os cinemas maravilhosos, também bem acessíveis. Isso. E o preço do cinema do Cid Bancários é muito legal. Porque além de, um preço, não estou enganado, é 14, né? R$14,00 R$14,00. Nas quintas todo mundo paga meia. Paga meia, exatamente. Mas durante a semana, idoso, tipo eu, você paga sempre. Mas jornalista sindicalizado,
bancário sindicalizado e outras, né, categorias também pagam meio. Tem ali também no térreo ali o Armazém do Campo, né, que ele vende produtos do MST, né, e também serve almoço, café, lanches, né. Inclusive, nós fizemos uma parceria dentro desse Novembro Negro, colocamos uma feira afro dentro do Armazém do Campo, né. O espaço, sim, apertado, né? Mas fomos lá ajustando as mesas, conseguimos lá e colocamos seis expositoras, tá? E teve uma boa venda, uma boa recepção das pessoas, né? Então, assim, nesse Novembro nós procuramos integrar todas as atividades do sindicato em função do tema da consciência negra. Dia 17, nós tivemos um filme, né? A exibição do filme, e depois um debate, que foi aquele filme, já está até no streaming, A Melhor Mãe do Mundo. A Melhor Mãe do Mundo. Que trata da questão de violência doméstica, da questão da mulher negra, da fragilidade da mulher negra, e também ela é uma catadora, né? E também da questão a problemática toda da limpeza, do trabalho das catadoras, né? E após o filme nós fizemos o debate, trouxemos a Maninha da Federação das Catadoras aqui de Porto Alegre e mais uma cantora que ela tem um projeto social, Roberta Moura, né? E fizemos um bom debate ali, eu acho que levantamos questões bem importantes. Paulo, como é que os sindicatos conseguem monitorar, né, a sua categoria, os bancários mesmo, dentro dos bancos, com relação a essa possibilidade, sei lá, discriminação, né, algum preconceito que possa ser colocado ali, na hora de ver quem é que vai ser gerente, quem é que vai ter ascensão? Como é que funciona isso? Não, a gente nós fizemos a monitoração constante, né? Nós temos nossos canais de denúncia, né? Mas a gente sabe, a gente já percebeu, temos dados estatísticos, inclusive, de que os bancos, que é um setor da economia que mais lucra aí, tem todo ano recordes e recordes de lucratividade. O banco é uma maravilha, porque o banco quebra e o banqueiro fica mais rico ainda. Fica mais rico, é uma coisa impressionante. E quem paga, né? Sim. Mas assim, e recentemente agora, nós tivemos o Fórum da Visibilidade Negra Bancária, né, que ele é organizado pela Contraf, né, nacionalmente. A gente faz a apuração de como está a visibilidade, como é que as pessoas negras estão sendo visibilizadas nos bancos. O que tem de cultura, assim, que é um processo de invisibilização das pessoas negras. Quando você entra num banco, quem você vê nos postos né, nos postos de gestão? Não são pessoas negras, é raro, é difícil, né? Nós temos algumas, mas assim, né, não é toda hora. E quando tem algum cargo de gestão ou cargo comissionado, normalmente elas ficam afastadas da visibilidade do público, né? E então a gente vê as pessoas negras ocupando o cargo de vigilância, de copeira, né, aqueles cargos que não são de muita, né, não tem um poder, não ocupam poder, né? Os índices, a estatística aponta, por exemplo, que apesar de sermos 56% da população brasileira entre negros e pardos, que são as pessoas racializadas, nós temos 23% no máximo, chegando a 23,8% de pessoas pardas trabalhando nos bancos e apenas 3,8% de pessoas negras, que se declaram negras dentro dos bancos. Tá? E quando a gente vai, aí dá um total de 27%, 28%, né? Aumentou muito pouco, era 25% até um tempo atrás. Aumentou um pouquinho porque houve algum processo em acordo coletivo que a gente exige que os bancos façam a contratação de pessoas negras. O preconceito é maior com a cor do que com a raça necessariamente, tipo um negro pardo, que é negro, né? Mas não é preto retinto. Ele tem menos preconceito que o preto? Eu vou te dizer assim, existe a questão do colorismo, né? Tá? O que é a questão do colorismo? O colorismo é assim, olha só, existe aquela pessoa assim que ouve aquele comentário, mas você não é tão preta assim, né? Mas você tem uns traços finos, né? Que aí
já notei a boca um pouco mais fina, o nariz... O melhor já de todos é o senhor é um preto de alma branca, né? Isso aí é o clássico, esse é o clássico, né? É o clássico, mas ele não se refere ao colorismo, ele se refere a uma questão cultural. Uma pessoa, boa gente. Cara de bem. Vem na questão cultural, questão social, né? Mas na questão do colorismo, que é o aspecto físico, né? Então as mulheres muitas vezes, mas pelo menos o seu filho tem um cabelo bom, né? Notei o cabelo crespo. Notei o carapinha, né? O cabelo carapinhado, né? Então assim, tem essa questão do colorismo, né? E o pardo, as pessoas pardas tem aquela coisa de que não são nem racializadas como os pretos retidos, né? E também não são tão recepcionados, não tem tantos acessos quanto o branco, né? O branco propriamente dito, né? Pessoa branca, né? Eu fui criado ouvindo aquelas histórias. Tem a minha irmã, que ela é um pouco mais clara que todos nós somos filhos retinos, mas tinha uma irmã que era chamada Sarará, né? Tem a pele um pouco mais clara. E aí clássico apelido. Um apelido, né? E aí o pai dizia, né, que ela ia ter dificuldade para entrar nos bailes, porque tinha aquele preconceito de que de ter o baile do branco e o baile do preto, né? O baile do preto, né, a pessoa que é um pouco mais clara ia se identificar. Ela não tinha baile para ir. E o dos brancos também não. Né? Então, a questão do baile é uma questão bem complicada, tá? Eu acho assim, eu sempre defino assim. Eu acho que divide. Eu estava conversando com a professora agora, Perla, ela dizia que ela acha que isso aí divide o movimento. Mas assim, eu trato com pessoas racializadas, tá? O que são pessoas racializadas? Que as pessoas são subalternizadas por qualquer motivo em função da cor, né? Por causa da tua cor, da tua origem, da tua cultura, e tu é subalternizado, tu não vai ter acesso a determinadas coisas, tu vai ser, a tua cultura vai ser menos valorizada, né? As pessoas não vão te dar acesso, não vão te dar a mesma dignidade, como se fosse, não vão te tratar com a normalidade que se fosse uma pessoa loira de olhos azuis, por exemplo. Então, a pessoa é racializada. O que se faz com as pessoas pardas? Muitas vezes esse colorismo que eu estou dizendo vamos dar uma amenizada, mas isso não existe, já está sendo racializada igual, está sendo discriminada igual, está sofrendo preconceito igual, né? E então a gente coloca isto, né, na questão do antirracismo, né, no combate ao racismo, colocamos os pretos e os pardos juntos, né? Colocamos sim, né, nas estatísticas, né? Por isso que chegamos a 56%. Exatamente. Né? Por essa razão, né? Então é um debate, mas é sempre aquele debate assim que não acrescenta muito. Na questão da luta antirracista, ele não acrescenta muito, né? Eu acho que a questão do antirracismo é combater a forma de discriminação mesmo pela raça, pela cor, pela cultura. O que é essa camisa aí, Paulo? Negritude, 18 anos? Essa aqui é a camiseta que a gente fez para o Novembro Negro. A gente está uma parceria com a Rádio Negritude, que ela faz 18 anos, tá? 18 anos da Rádio Negritude. Da Rádio Negritude, né? Esse aqui é o selo oficial da Rádio Negritude. Abaixo está o nosso logo do Cid Bancários e o verso. Vira aí, vamos ver. Aqui no... lá para nós, consegue pegar aí, Pax? Tá ali, ó. Aqui nós temos o Novembro Negro. Novembro Negro. Tá? Que é o selo das nossas atividades desse ano, né? E o nosso mote é Basta de Feminicídio, na luta antirracista, né? O Basta de Feminicídio, nós tivemos em setembro, ocorreu uma tragédia nos sindicatos bancários, né? Uma trabalhadora, a Simone, ela foi vítima de feminicídio, o ex-companheiro cometeu um crime absurdo. Não foi dentro do Sindicato Bancário? Não foi dentro. Ela é do Sindicato Bancário e aconteceu na casa, na família dela, mas não foi dentro da sede. Não foi dentro da sede. Né? Mas assim, todos nós sentimos que... Eu estou esclarecendo porque a primeira vez que me contaram, eu achei, o meu entendimento, mas lá dentro? Não foi lá dentro, foi alguém do sindicato. Foi uma trabalhadora do sindicato, né, que estava no nosso convívio diário, na sua rotina, coisa e tal, né, e que foi vítima desse crime hediondo. Né? E eu falo que é hediondo, apesar da justiça sempre passar pano para esse tipo de atitude, né? Falando de estatística novamente, né? As estatísticas apontam 64% das vítimas de feminicídio são mulheres negras.
Então a gente vê que tem é um grupo mais fragilizado, né? E aí, em função disso, resolvemos colocar também no mote da campanha do Novembro Negro, basta de feminicídio, né? Para chamar a atenção desses dados aí, né? Dessa situação. Paulo, parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, ó, hoje sexta-feira, tem alguma coisa agora, já está quase chegando no fim de novembro, vocês têm algum evento que queira divulgar que vai acontecer agora semana que vem, ou esse fim de semana, nos próximos dias? Assim, nós estamos na reta final, né? Na semana que vem nós vamos ter a Marcha das Mulheres Negras, tá? Não é em Porto Alegre, é em Brasília, mas nós estamos junto com a CUT, com outros sindicatos, outros Como é que vai ser essa marcha? Vão em direção ao Congresso, ao Planalto? Normalmente o roteiro é sair ali do Mané Garrincha, Sim. né? E ir em direção ao Congresso. É uma reta só. Isso. A ideia é juntar, vamos ver se vamos conseguir, mas queremos juntar mais de 1 milhão de mulheres, né? É a segunda vez que vai acontecer essa marcha, né? E esperamos ter um grande sucesso. Também no dia 25, nós vamos receber no CID Bancários o Sopapo Poético, o Sarau Sopapo Poético, lá da minha amiga Nayara Oliveira, filha do Oliveira Silveira, idealizador do 20 de novembro, né? E do Vladimir também, que é outro grande parceiro. O Sopapo tem a ver com o instrumento, Sopapo? Sim, o Sopapo é em relação ao instrumento, né? O Edu não vai estar junto, o Edu Nascimento, que é o nosso representante hoje que toca, porque eu toquei muitos anos, eu fui violonista do Giba Giba, que foi o cara que introduziu o Sopapo aqui. Sim. Uma lenda. E o filho dele faz um trabalho bem legal também com o Sopapo. Ele participa de alguns saraus, eu não sei se nesse ele vai estar, tá? Ainda não confirmou presença, né? Às vezes ele aparece, né? Quando que é o sarau? É no dia 25, na terça-feira. No Cid Bancários mesmo? No Cid Bancários, tá? Vai ser ali embaixo onde é o cinema ou lá em cima no auditório? Lá no quarto andar, no salão de festa. Tá? Não, o Cid Bancários é um luxo, tem cinema, tem salão de festa, os caras são pegados mesmo lá. Não, acho legal o trabalho de vocês, porque é um trabalho daquele que o sindicato tem que fazer, que é cuidar o seu trabalhador e tal, se está tudo ok, mas tem uma preocupação social e cultural, isso eu acho muito legal. Tem o podcast lá que você fez, tem um canal de YouTube lá dentro, com um canal para os bancários, tem o cinema que é para a população, a biblioteca, e agora tem um teatro, né, também. Nós estamos no projeto do teatro, o Teatro dos Bancários, ali na sede da FETRAF. Isso. É na Fernando Machado. Fernando Machado, né? Estamos na expectativa. Era para ter estreado agora, aí, mas aí teve... Mas obra é obra, obra nunca estreia como a gente quer. Essas questões de obra aí sempre atrasam. Mas assim, ele vai sair, vai ser inaugurado, aí o Ortiz aí está divulgando aí, né? Que é o nosso eu vou dizer que é o cara que está promovendo... Idealista, né? Ele está promovendo o teatro, ele vai acontecer, está chamando toda a comunidade artística, né? Tá? E esperamos, assim, que a obra fique pronta de uma vez, que a gente possa levar toda a comunidade artística e também os grupos amadores. Nós temos muito grupo amador em Porto Alegre. Né? E grupo amador é uma coisa assim, porque a gente faz eu faço parte de grupo amador, por isso que eu me emociono também, né? E a gente faz com o trabalho com amor, né? A gente trabalha em outras atividades e depois se dedica também ao teatro e faz aquilo com uma paixão assim incrível. Paulo Caetano, muito obrigado, irmão. Pô, foi uma honra te receber. Dá um abração lá no Gilney, no Luciano, certo. Na Laís, lá do estúdio. Competentíssima Laís. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. É um trabalho realmente muito legal, muito importante. Tá certo. Muito obrigado. Bom? Obrigado. A gente conversou aqui com o Paulo Caetano, do Cid Bancários. Programa que a gente tratou muito, né, desse assunto hoje, já que estamos no mês da consciência negra e que a gente sempre imagina, né, que o mês da consciência negra não termina só em novembro, que esse mês, né, é um mês de reflexão mais profunda, mas que isso sirva para que daqui para frente essa reflexão também siga. Tá certo? Agradecer, né, a Center Ótica, ao Cid Bancários, que também é apoiador aqui desse programa. O Cultura em Cena, ele sempre, sextas-feiras, 9h, está no ar, né, ao vivo, aqui agora com você. E ele é reproduzido ao longo da semana, tem as reprises. E logo que terminar aqui, já entra também no canal do YouTube da RS Play. Valeu, grande abraço, bom fim de semana para todo mundo. Tchau.
seu olhar transforma o mundo. Nós temos a tecnologia para revelar cada detalhe. Na Center Ótica, tudo é pensado para você. Lentes exclusivas, produzidas sob medida para a sua forma de ver. Do clássico atemporal ao design mais arrojado. Center Ótica, onde cada detalhe é único, onde sua visão é nossa prioridade. Visite-nos e descubra lentes e armações únicas.